Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com a Sara Hirota, co-founder e CEO, e também o Michel Zarzur. Ele é cofundador e tech lead da Fink, uma startup brasileira de alta tecnologia voltada para a eficiência operacional. Olá, sejam muito bem-vindos. Olá, Daniel. Obrigada. Olá, Daniel. Muito obrigado pela gentileza em atender ao nosso convite. Bem, Sara, para começar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a fundação da empresa. Quando foi que tudo isso começou e de onde partiu essa ideia de empreender nessa área? A Fink ela foi fundada pelo Paulo Castelo, meu sócio e CEO da empresa. A gente já tinha trabalhado numa empresa anteriormente e aí ele me convidou para essa jornada, né? E esse sonho que ele tem assim de levar uma startup brasileira de alta tecnologia para ser reconhecida no mundo todo, né? Então, todos nós, né, tanto o Paulo quanto nós, os cofundadores, a gente veio do mercado e de atuação em empresas multinacionais de renome, e a gente trabalhou sempre acumulando experiência em otimização e automação de processos. Ao longo de nossa carreira, a gente sempre viveu muito essas dores de busca constante por melhoria contínua, por aumento de eficiência operacional, que é uma agenda que tem, né, bem presente nas grandes empresas. E a nossa maior dor, né, o nosso maior, assim, a maior necessidade que a gente tinha era de entender o mais rápido possível onde estavam as oportunidades para melhorar os processos, né? E a abordagem tradicional, que ainda é bastante utilizada, ela é lenta, né? Ela é morosa, não tem tanta precisão, não é tão fácil de aplicar em grande escala, né? E a área de processos normalmente é baseada em entrevistas, onde você senta individualmente com as pessoas para mapear e para conversar, entrevistar, para entender as rotinas e as atividades das pessoas, né? E aí, por essa razão, né, a gente buscou esta solução, que é o que a Fink leva hoje, para fazer esse mapeamento de uma forma mais automatizada, né, esse mapeamento das atividades, baseado em dados, né, e que a gente conseguisse fazer isso em larga escala, né, ou seja, usar para toda empresa de uma vez só, né, e a base de tudo isso é o uso de tecnologia, né, é um software e muito big data, né, são uma grande quantidade de informações sendo coletadas e processadas para fazer essas análises e aplicação de ciência de dados para isso, para facilitar a vida aí dos times de melhoria de processo consequentemente, essa busca pela melhoria e eficiência operacional. Excelente, Sara. Agora eu vou chamar o Michel para participar também do nosso bate-papo. Michel, conta para a gente como foi a sua entrada nessa parceria e também como se deu esse processo de desenvolver alguns trabalhos até os dias de hoje na empresa. Bom, eu entrei na Fink em 2016, né, com o objetivo de entregar o nosso primeiro contrato, que foi para um cliente grande, e o objetivo era desenvolver um painel onde o cliente pudesse analisar o time e pudesse analisar a eficiência operacional, melhoria de processos daquele time. Bom, desde então, a gente tem desenvolvido essa ferramenta, desenvolvido esse painel, e a gente também enfrentou alguns problemas no meio do caminho, principalmente em relação à escala. Como a empresa estava crescendo muito, nós precisamos criar uma infraestrutura, né, um ambiente em nuvem que suportasse essa grande quantidade de dados sendo trafegados. Como a Sara mesmo comentou, né, nós trabalhamos com Big Data, e nós tivemos que criar um ambiente que fosse escalável, que suportasse essa grande quantidade de dados e que fosse também muito seguro. Atualmente, além de desenvolver parte da solução, eu também sou líder de tecnologia, então meu trabalho tem sido fazer a gestão do time de tecnologia e também conhecer diversos desenvolvedores de diversas senioridades, diversas experiências, então tem sido um trabalho bem bacana que eu tenho feito na Fink. Michel, você falou sobre a solução da Fink. Eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a tecnologia da empresa e os principais benefícios das ferramentas que são oferecidas pela empresa. Perfeito.
Bom, a Think ela é um software que analisa as interações do usuário no computador durante a jornada de trabalho. Então, todas as interações feitas pelo usuário durante o trabalho, nós analisamos esses dados, né, capturamos essas informações. O software ele foi desenvolvido inicialmente para grandes centros de serviços compartilhados e para áreas administrativas, né, áreas de back-office, com o objetivo de essas áreas elas terem o maior número do dia, a maior parte do trabalho delas é feito via computador. Então, quanto maior o número de dados que nós conseguimos obter, né, durante o trabalho, mais a gente consegue realizar a análise desses dados. Bom, e como eu comentei, né, nós trabalhamos com Big Data, então todo o nosso ambiente ele tem uma complexidade muito alta para poder receber esses dados que chegam em torno de mais de 1 milhão de dados por dia. Então, nós criamos toda essa solução com o objetivo de realizar essas análises e trazer para o cliente, trazer para o gestor todo tipo de informação que ele puder relacionado ao time, relacionado à eficiência do time. Em relação a concorrentes, nós não temos nenhum concorrente direto. Os concorrentes que nós temos, né, devido ao nosso direcionamento no mercado, são concorrentes, são empresas de segurança que capturam dados muito invasivos, capturam dados pessoais do usuário, que não é o nosso caso, né, nós não realizamos capturas de dados sensíveis, e empresas de mineração de processos, que acabam capturando informações específicas de cada um dos aplicativos, cada uma das ferramentas, e não de todo o sistema, que é o nosso caso, né? Nós somos um ambiente mais global nessa parte de captura. Sara, gostaria que você contasse para o nosso público quais foram os principais desafios e os aprendizados, né, ao longo da trajetória da startup, uma vez que nós sabemos da dificuldade que é em empreender no Brasil. O principal desafio, né, e claro, com todo desafio a gente sempre acaba aprendendo bastante. Primeiro é relacionado à atração de talentos e construir aí um time forte, né? A gente é uma empresa pequena, né? Então a gente também não tem, é uma empresa nova. Nós não temos um nome, uma marca conhecida, uma marca desejada no mercado, né, das pessoas como um lugar para trabalhar, como uma grande empresa. Então, também nessa mesma linha, a gente não tem como oferecer muitas vezes os benefícios e os pacotes de remuneração que as grandes empresas têm, né? Então, a gente sempre tem aí esse desafio de buscar pessoas que se identificam com o nosso objetivo, mais ou menos como quando a gente entrou na empresa, que é com um sonho, né, com os valores e com o que a Think enxerga tem como visão de futuro, e que reflete também o sonho dos fundadores, né, e enxerguem muito mais o potencial da empresa, o quanto ela pode ainda crescer e onde ela pode chegar. Então, esse é o primeiro desafio, né? E aí, no fundo, esse desafio acabou se tornando um benefício, porque a gente acaba trazendo pessoas que estão bem comprometidas, e isso constrói uma cultura forte, que acho que é uma coisa que a gente tem bastante forte, a nossa cultura, a nossa forma de trabalho, ela é bem forte. E seguindo esse ritmo de desenvolvimento que a gente está, e se baseando em experiência de outras startups, né? Então, a gente tem também aí pela frente agora um desafio de manter essa cultura forte com o crescimento que a gente enxerga, né? Um segundo desafio que a gente tem foi entender e desenvolver todo o nosso processo de venda de uma solução tecnológica, nova, que fala sobre muita coisa que é bem recente, né, relativamente recente, sendo uma startup voltada para grandes empresas, né? Então, é uma empresa pequena, indo ali, né, tentar oferecer o seu produto e seus serviços para uma grande empresa com bastante tradição e consolidada no mercado, né? Então, quando a gente começou, muitos dos modelos que tem desenhado para as startups voltado para o consumidor final, né, que a gente chama de B2C. E aqueles que eram para B2B, né, que é voltado para a empresa, normalmente eram desenhados os modelos para empresas de pequeno e médio porte.
né? E não tinha muito o que a gente chama hoje de empresas B2B, mas que são voltadas para o enterprise, né? Que a gente chama que são as grandes empresas. Então a gente tinha pouca referência de mercado na época. E acabamos aprendendo bastante coisa na prática, né? De conhecer como construir esse processo de venda e de entrega de uma solução, sendo uma pequena empresa para uma grande empresa. Hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, que a gente acumulou da jornada e que a gente construiu, com toda a nossa rede de relacionamento que a gente construiu com clientes e parceiros, a gente tem a gente conseguiu construir assim parcerias de forma mais segura e mais confiável, né? Então, a gente teve muitos clientes e fornecedores que ajudaram a gente a desenvolver, e quando a gente entra em novos clientes, a gente já entra com muito mais segurança e confiabilidade. Né? A gente foi reconhecido aí como o principal parceiro de tecnologia por empresas membros da Associação Brasileira de Serviços Compartilhados, né? Que é um dos nichos aí que a gente trabalha. Né? E a gente ficou, inclusive, à frente de empresas de mercado bem grandes, bem tradicionais na área de tecnologia. Então, para isso mostra o quanto hoje as empresas nos enxergam, conseguem ver uma empresa de poucas pessoas, pequena e nova no mercado, mas como elas conseguem enxergar o benefício e o valor de uma startup para os negócios. Excelente, Sara. Agora, Michel, antes de encerrar, vamos falar um pouquinho de futuro. Quais são os próximos passos da Fink? O que vem por aí? Bom, o nosso objetivo agora para frente, né, é se tornar referência na área de eficiência operacional em grandes centros de serviços compartilhados, né, em grandes CSCs, e utilizar todos os grandes clientes que temos aqui no Brasil para poder realizar uma expansão para outros países, que é o que a gente visa para o próximo ano. Legal, excelente. Quero agradecer demais aos dois pela entrevista, informações importantes trazidas pela Sara e pelo Michel. E olha só, quando vocês tiverem novidades da Fink, por favor, voltem ao programa Empresários de Sucesso para compartilhar essas informações, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigada, Daniel. Agradeço a você e ao Empresários de Sucesso e espero também poder voltar e contar mais novidades do que a gente tem na Fink. Daniel, eu agradeço a oportunidade de estar aqui no programa e espero também voltar para falar muito mais sobre o que a Fink pode trazer, o que a Fink vai alcançar. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez e boa sorte. Eu conversei com a Sara Hirota, ele é cofundadora e CEO, e o Michel Zarzur, também cofundador e tech lead da Fink, uma startup brasileira de alta tecnologia voltada para eficiência operacional. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.